Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Falação, um podcast sobre tendências nos estudos e práticas de comunicação, produzido pela ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O assunto hoje é comunicação e liderança, e nossa convidada é Leni Quirilos. Ela é fonoaudióloga, doutora em comunicação, autora, professora e colunista da rádio CBN. Leni, que enorme prazer ter você na Falação. Ô André, o prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar com você. Obrigada. Leni, antes de entrarmos no assunto, conta pra gente resumidamente um pouco da sua trajetória pra gente te conhecer melhor. Claro, vamos lá. Bom, primeiro, eu sou assim uma apaixonada pela comunicação. Eu sou fonoaudióloga de formação. Na minha área de fonoaudiologia, eu fiz toda a carreira acadêmica, então eu fiz 2 especializações, fiz mestrado, fiz doutorado, fui docente por 25 anos em cursos de graduação, de pós-graduação, hoje continuo só nos de pós-graduação, e sempre gostei muito de estudar, de compreender melhor esse processo de comunicação. Eu atendo numa emissora de televisão já há 20 anos, lá eu tive a oportunidade de conviver com jornalistas e também com a outra ponta da reportagem, que é o porta-voz, a pessoa significativa na sua área de atuação, alguém que é relevante e que costuma ser solicitado, né, pela mídia para falar. Então, a gente tem atletas, políticos, profissionais liberais e executivos de várias empresas. Aí eu comecei realmente a ficar mais apaixonada ainda pelo tema, sou uma grande estudiosa da área, fiz também formação de coaching, porque muitas empresas diziam que aquilo que eu fazia era coaching de comunicação. Eu ficava incomodada, né, porque coach é uma carreira, e como a empresa não ia mudar o nome, eu acabei fazendo a formação até para poder ficar mais confortável para ser denominada dessa maneira. Eu tenho 8 livros publicados, onde eu fui autora, coautora ou organizadora, e gosto muito de estudar, de compreender melhor e de trabalhar com as pessoas que precisam desenvolver a comunicação de uma forma ampla. Excelente, é muito interessante conhecer mais da sua história. E o papo hoje é comunicação e liderança. Eu estava pensando aqui, Leni, é indiscutível que se comunicar bem é de uma enorme relevância, é de uma enorme prioridade. Nessa sua experiência, como você tem entendido, então, a importância do líder saber se comunicar com eficiência? Ótimo, obrigada André pelo gancho até para eu poder contar uma coisa que eu gosto demais e eu esqueci de contar na primeira conversa, que é o seguinte, eu tenho uma coluna lá na Rádio CBN, onde toda sexta-feira, junto com o Carlos Alberto Sardenberg e com a Cássia Godoy, nós conversamos sobre questões relacionadas a esses temas, comunicação e liderança, que inclusive é o tema de um dos nossos livros. Bom, André, olha só, a liderança é um processo que veio se modificando muito no decorrer do tempo. A gente saiu de uma fase lá atrás, né, onde se dizia que quem manda, ou melhor, quem pode manda, quem não pode obedece. E hoje a gente sabe que essa forma de liderar é absolutamente equivocada. E nos últimos tempos, agora ainda mais recentemente, com a questão da pandemia, houve uma grande aceleração na mudança desse processo. Como que a gente entende isso? Na verdade, o líder deve, muito além de ter poder, que é aquilo que o crachá dá, ele deve ter autoridade. E a autoridade é fruto de conquista. Nós sabemos o tanto que a comunicação é uma ferramenta fundamental para que um líder consiga exercitar essa autoridade. É justamente a clareza na forma como ele se comunica, é a coerência entre aquilo que ele diz e as suas atitudes que vão fazer com que ele conquiste a autoridade. E qual é a vantagem? Quando o líder tem essa conquista, quando ele tem autoridade, ele inspira, ele motiva os liderados a fazerem mais e melhor. Eu costumo dizer, André, que quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção. Isso é especialmente importante por 3 razões. Primeiro, porque é algo muito rápido,
é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. O outro não sabe por quê nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que nós impactamos, o outro reage. E eu gosto de dizer que a nossa grande busca em todas as nossas relações, e nas profissionais ainda mais, é por termos respostas colaborativas. Um líder só consegue entregar bons resultados, atingir metas e etc., se ele tiver um grupo de liderados motivado a responder de forma colaborativa, a aderir às propostas, às ideias, ao propósito até, aos valores do líder. Então, nessa linha, a boa comunicação é uma competência fundamental. Aliás, é tão fundamental que virou até matéria na Folha de São Paulo um tempo atrás, a partir de uma grande pesquisa realizada pelo LinkedIn. O LinkedIn avaliou 12 milhões de vagas que foram ocupadas no momento agora da pandemia. Então, veja, né, um momento desafiador, pessoas sendo contratadas. E quando eles fizeram um levantamento de quais eram as características dessas pessoas que conseguiram ocupar as vagas, citaram 10 características, muitas delas socioemocionais, que é uma diferença, né, porque a busca pelas competências técnicas hoje já não atende sozinha. E das 10, André, a primeiríssima colocada foi comunicação. Então, a gente está lidando aí com uma competência super valorizada e cada vez mais necessária. Pois é, né? Como eu disse, é indiscutível o quanto a comunicação é necessária. Mas quais são os maiores desafios, então, para essa comunicação ser bem utilizada pela liderança hoje em dia? Tá, bom, primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que comunicação não é o que sai da nossa boca. Comunicação é o que chega lá no ouvido do nosso interlocutor. Então, eu digo que comunicação é sempre um grande desafio. A nossa busca é por aproximarmos ao máximo aquilo que a pessoa entende da nossa intenção inicial. Para isso, é fundamental que a gente conheça esse caminho do meio, André, que é permeado pelas expectativas, pelas histórias de vida, pela bagagem que cada um traz. Então, a gente tem aí nessa informação uma primeira mensagem relevante da gente destacar, que é a importância da escuta. Eu preciso saber exatamente quem é o meu interlocutor, o que é que ele já sabe, o que ele busca naquela relação de comunicação comigo, o que ele já entende, o que é que eu espero dele. Então, o primeiro grande passo para a gente se comunicar de uma maneira eficiente é sermos bons ouvintes. É nos dedicarmos a escutar o outro de forma ampla, de forma aberta, o que pressupõe da nossa parte um baita exercício de humildade. Então, eu digo que é sempre muito desafiador. As pessoas hoje são muito mais preocupadas em falar do que em escutar. A atenção é um ativo cada vez mais disputado e cada vez mais escasso. Portanto, quando a pessoa consegue se dedicar com consciência a essa escuta ativa e empática, nossa, ela já se diferencia muito e já sai muito na frente. Falamos, numa dessas sextas-feiras lá na rádio, sobre a empresa humanizada, sobre a busca por essa maior aproximação. E, sem dúvida, a escuta ativa é um dos maiores instrumentos. A segunda condição é o líder ter o desejo genuíno de se expressar. Quando isso acontece, quando ele traz isso para dentro de si, ele vai conseguir reproduzir aquilo que ele pretende, dando atenção e usando de forma coerente os 3 grandes grupos de recursos que constroem a expressividade da nossa comunicação, que são os recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com a forma como ele organiza as frases, com as expressões que ele tende a utilizar. Recursos que chamamos de não verbais, que são os recursos da nossa imagem. Então, postura, gestos, expressão facial, direcionamento do olhar e recursos vocais.
Os recursos vocais têm a ver com o modo como nós falamos. Então, aqui a gente está se referindo ao tom da voz, a maneira como articulamos os sons, tem a ver com as pausas, com as ênfases que nós utilizamos. A grande busca é aprimorar cada um desses 3 grandes grupos de recursos e buscarmos o uso harmônico e coerente entre eles. Ou seja, eu digo uma coisa, a expressão do meu rosto vai na mesma linha, o tom que eu utilizo combina totalmente. Aí nós ficamos imbatíveis. Quando, porém, há algum tipo de incoerência entre o verbal, o não verbal e o vocal, seguramente eu vou gerar mal entendidos. Pois é, Leni, enquanto eu ouço você falar, eu penso que isso tudo acontece em um contexto que é um assunto frequente aqui no Falação, que é uma mudança de paradigma muito grande na comunicação recente, que há muitos agentes se comunicando simultaneamente dentro de uma organização. Não existe mais apenas uma voz ditando a comunicação ali dentro, né? Como que você tem enxergado, então, isso também, quando você tem tantas vozes simultâneas acontecendo? Como que tem sido o desafio da liderança se comunicar? Ótimo. Veja, são realmente várias pessoas que representam a instituição. Antes, o nosso foco era muito direcionado para os líderes do crachá, vamos dizer assim, não é? Aquelas pessoas que tinham cargos mais altos dentro da empresa, etc. Hoje nós sabemos que, na prática, André, tudo comunica. Então, assim, até a pessoa que atende a ligação telefônica, a pessoa que entra em contato por meio do WhatsApp, a pessoa que recebe o potencial cliente que vai até a empresa. Então, é muito importante que haja uma consistência na comunicação da empresa. Não à toa, de uns anos para cá, as pessoas vêm cada vez mais se ocupando de descreverem propósito, valores, missão das empresas. Por quê? Porque esses dados são o norte, são o caminho que todos os liderados e todos os componentes da empresa devem conhecer e seguir para que o discurso seja único, para que todo mundo esteja se encaminhando na mesma direção, no mesmo caminho, não é? Então, quanto mais a empresa conseguir envolver e fazer com que o propósito, a missão e os valores sejam não só falados, comunicados, mas principalmente vivenciados, melhor. Porque aí você vai ter um grupo afinado e todos caminhando na mesma linha, na mesma direção. Essa é a busca. E é essa consistência que traz veracidade, que traz uma reputação positiva. E Leni, dentro da atual pandemia, ela trouxe também algumas mudanças nesse contexto, algumas mudanças nesses paradigmas, né? Como você tem observado, então, o papel não só da liderança, mas da comunicação nesse contexto? Nossa, a gente está vivendo, André, um momento muito especial, muito especial. A vida de todo mundo virou de cabeça para baixo, todo mundo começou a ter que buscar novas formas de atuar, de se relacionar, e a gente vem vivendo muitos desafios. Eu tenho trabalhado treinando muitos líderes, muitas pessoas das empresas para lidarem melhor com esse cenário. E o que a gente entende, que chama muita atenção, é que todos estão mais vulneráveis pelo momento que nós estamos vivendo. Então, acabou ficando impossível aquela separação, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Nós sabemos, claro, que isso sempre foi irreal, mas era algo que meio que se esperava, né, que se exigia até das pessoas. Nossa, você entra na empresa, deixa os seus problemas de lado, como se isso fosse possível. Hoje, existe um acolhimento muito maior, causado até por essa necessidade dessa mistura do nosso papel profissional com o nosso papel pessoal. Estamos trabalhando muitas vezes de casa, com todas as questões do nosso ambiente doméstico. Então, é claro que isso fica mais próximo. O que, na minha opinião, é muito positivo, porque essa cisão de pessoa física e jurídica, ela só existia na intenção, não é? Ninguém consegue achar que está tudo tranquilo, entrar na empresa, deixar as coisas de lado, entrar em casa e deixar as preocupações com o trabalho lá fora.
Não dá, isso é impossível. A gente é um ser único. Nós somos o resultado do conjunto dessas experiências. E como é rico a gente poder se colocar na nossa totalidade, na nossa integralidade. Então, hoje, eu vejo que está havendo um movimento muito claro das empresas no sentido de aceitarem melhor essa vulnerabilidade, no sentido de abrirem espaços para conversas, para discussões, para reflexões em relação às situações que todos estão vivendo. Percebo, André, que é um caminho sem volta. Acredito que isso vai modificar para sempre as nossas relações. E percebo aí uma fase muito mais interessante, que vai considerar cada um como ser humano, com suas particularidades, buscando fornecer o apoio, o acolhimento necessário para que essas pessoas produzam mais e melhor, porque vão se sentir bem do ponto de vista do bem-estar mesmo, do seu próprio bem-estar. A busca por esse equilíbrio é fundamental e que bom que nessa fase, com todos mais sensibilizados, nós estamos conseguindo perceber o tanto que as empresas têm esse papel importante. Inclusive, até em termos da forma como a opinião pública olha para isso, a gente vem observando mudanças impactantes. Tem uma pesquisa da Accenture, que eu tive acesso um tempo atrás, que mostrava assim, o tanto que o consumidor busca consumir de empresas que ele respeita, que ele admira. O tanto que ele busca que a empresa tenha valores afinados aos seus, para que ele tenha vontade, né, para que ele se sinta motivado a consumir aquele produto ou aquele serviço que a empresa oferece. Então, é um movimento amplo de dentro e de fora das empresas, é um movimento que coloca o ser humano na sua integralidade e a busca por estabelecermos relações saudáveis, porque senão a gente não consegue ter resultado. Que interessante, né? Porque já vínhamos de uma perspectiva na qual tudo era comunicação, os recursos não verbais, o nosso comportamento, e hoje, cada um trabalhando de sua casa, quando interagimos, estamos usando meios de comunicação, então parece que isso foi exacerbado, né? Tudo agora é mais ainda comunicação, talvez, né? André, tudo comunica. E a gente se diverte até, né? Porque muitas vezes a gente está observando ou participando de reuniões online, onde a gente tem aquele monte de quadradinhos interagindo com a gente. Primeiro, as pessoas, de uma forma geral, estão extremamente cansadas. Existem estudos muito sólidos que mostram como essa forma de comunicação, apesar de estar resolvendo a nossa vida, né, durante essa fase da pandemia, como ela é cansativa e exige muito do nosso cérebro. A gente tem características, condições da nossa comunicação e das nossas interações no meio presencial que no online são absolutamente diferentes. Por exemplo, quando você está numa reunião presencial, você está olhando para a pessoa que fala, aí você alterna o olhar eventualmente com a tela, onde ela está projetando os slides dela. Entra alguém, você desvia o olhar para a porta e observa quem está chegando. Você ouve algo que te chama atenção e aí você vira de lado e comenta, cochicha com o seu colega do lado. Então, são vários estímulos e esses estímulos vão atingindo diferentes áreas do cérebro. Quando nós falamos online, o que acontece? O nosso olhar está dirigido o tempo todo para o mesmo ponto. Então, a área correspondente do nosso cérebro começa a entrar em fadiga. As pessoas estão se queixando muito de cansaço, de dificuldade de concentração, de dificuldade de memorização, que é algo típico aqui dessa interação. Só que aí nós temos que considerar que é um meio que ainda bem, né, está permitindo que a gente continue atuando em face desse momento tão difícil que nós todos estamos vivendo. Então, ótimo, vamos nos preparar da melhor forma para que a gente consiga boas interações. Agora, como é curioso, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, aquele monte de quadradinhos, às vezes a pessoa está falando perto de uma estante de livros e a gente olha e fala assim, uau, o estudo é um valor importante para essa pessoa.
Às vezes a pessoa está falando com um vaso de flor atrás dela, às vezes com um monte de porta-retratos. E a gente vai identificando características que normalmente nós não teríamos oportunidade, não é? No ambiente de trabalho. Então é muito rico. E isso, inclusive, André, aproxima mais ainda esse ser que trabalha do ser que é, de como ele é fisicamente ou como pessoa física, daquilo que ele é como pessoa jurídica. Essa coerência entre o que eu faço no meu trabalho e o que eu sou, e isso é interessante. Nós temos, claro, que ficarmos atentos a isso e procurarmos nos colocar da melhor forma, da melhor maneira. Leni, você comentou agora há pouco de inspiração e de motivação como ganhos de uma liderança que sabe se comunicar com grande eficiência. E eu fiquei curioso para ouvir outros benefícios que você tem observado, tem aprendido sobre esses ganhos que a boa comunicação pode ter. Ótimo. Olha só, André, a comunicação gera o clima e o ambiente da instituição. A forma como as pessoas interagem, e especialmente a forma como o líder conduz, cria um ambiente. Nós sabemos que pesquisas mostram que quando os funcionários, quando os liderados se sentem num ambiente de trabalho seguro, e aqui eu quero citar Simon Sinek, que é um pesquisador americano, né? Ele traz muito esse conceito e eu gosto muito da abordagem. Ele diz que, na verdade, liderança é uma questão de biologia. E ele fala que quando o líder é capaz de criar um clima por meio da sua comunicação, de criar um ambiente como um círculo de segurança, os liderados, se sentindo bem naquele ambiente, começam a secretar os hormônios do bem. Ocitocina, endorfina, serotonina e por aí vai. Esses hormônios trazem bem-estar, facilitam a atuação em equipe, faz com que as pessoas se abram para os relacionamentos de uma forma melhor e que tenham vontade de realizar. Então, ele coloca que essa é a condição ideal. Quando, ao contrário, o líder é incapaz de, por meio da sua comunicação, gerar essa ideia, essa sensação de círculo de segurança, os liderados vão se concentrar e vão gastar energia para tentarem se proteger. E para isso, nesse ambiente tóxico, cada liderado vai secretar cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. O que vai acontecer? O ambiente vai ficar pesado, as pessoas vão se sentir mal naquele ambiente, haverá um grande gasto de energia e isso vai levar as pessoas a tomarem decisões equivocadas, fazerem escolhas inadequadas e aí, claro, isso vai reverter em resultados piores. Então, a comunicação efetiva gera essa ideia, gera essa impressão de círculo de segurança e permite que, dessa maneira, as pessoas trabalhem mais, trabalhem melhor e, mais importante, se sintam mais felizes e mais realizadas, que é a grande busca. Veja a importância da comunicação do líder na criação desse ambiente mais positivo e mais satisfatório. Pois é, e eu consigo imaginar algumas pessoas ouvindo agora o Falação e só pensando, ok, isso é muito importante, mas por onde que eu começo então a buscar uma melhor comunicação? O que você indicaria para os primeiros passos? Tá, então olha só, o primeiro grande passo, André, é a consciência de que a gente precisa aprimorar essa ferramenta. Eu digo que, como existe essa distância, muitas vezes, entre aquilo que eu falo e que o outro entende, nós todos, profissionais, devemos considerar a comunicação como um grande desafio. E é claro que, se estamos diante de um desafio, nós precisamos nos preparar. Então, a preparação é fundamental. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, ouvindo com interesse e com atenção e procurando identificar quem é o público com quem eu estou interagindo. Essa escuta é fundamental. Ela pode acontecer num bate-papo, dependendo do tamanho da empresa, ou até por meio de uma grande pesquisa
onde você vai buscar identificar o perfil das pessoas com quem você lida, né? É bastante importante que haja esse diagnóstico, que você conheça bem o grupo onde você atua. É fundamental também que você tenha clareza daquilo que você pretende passar para as pessoas. Então, eu sempre digo que qualquer situação de exposição deve ser precedida de uma preparação onde as pessoas devem elencar as mensagens que pretendem passar. Olhar para essas mensagens e buscar organizá-las numa sequência que forme na cabeça uma historinha, algo que pareça um fio condutor. Em seguida, vale muito cuidado da gente fazer o que eu gosto de chamar de recheio das prateleiras. Para cada mensagem importante, vale a gente buscar dados, números, exemplos, cases, analogias, histórias. É muito importante que na situação de exposição, a gente se ocupe de apresentar primeiro as mensagens principais, para que a gente possa situar todo mundo aí na mesma página, dar uma ideia do que a gente vai abordar. Essa preparação é importante, facilita a compreensão posterior, não é? E, ao mesmo tempo, é algo que muitas vezes funciona como um atrativo para que a gente conquiste mais boa vontade, um estoque maior de boa vontade da parte do outro para nos escutar. Então, veja, quando eu digo para você, num bate-papo que a gente vai ter, que nós vamos falar sobre comunicação, considerando seus aspectos mais amplos, situando na sequência em relação ao papel do líder, o tanto que a comunicação impacta na liderança, e dando sugestões práticas, por exemplo, o que acontece? As pessoas se interessam, ficam nessa expectativa. E eu já tinha contado, né, o tanto que a atenção é um ativo disputado e raro. A hora que eu atuo dessa forma, André, eu consigo gerar um estoque maior de boa vontade. Opa, isso me interessa. Então, eu vou direcionar mais foco e mais atenção. E aí, buscar a coerência plena entre os grupos de recursos que a gente citou, para que a nossa comunicação seja autêntica e atinja as pessoas de uma forma mais verdadeira. Excelente, Leni. Para concluir o nosso papo, então, você teria recomendações de leitura ou outras fontes de conhecimento para entendermos melhor desse assunto? Sim, puxa, tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante aí sobre o tema. Vou começar falando da publicação do livro do Simon Sinek, que é Líderes se servem por último. É um livro muito interessante que chama a nossa atenção para a importância dessas relações dentro da empresa. Tem um outro autor também que eu gosto muito, que é o David Rock. David Rock é um autor americano, é um neurocientista que trabalha basicamente com características da liderança. Ele tem 2 livros, um se chama Liderança Tranquila, Não Diga aos Outros o que Fazer, Faça com que eles pensem, que é o livro mais conhecido do David Rock. E tem um outro livro que ainda não está publicado aqui no Brasil, infelizmente. Então, se as pessoas quiserem pesquisar pelo nome dele, dá para identificar. Eu tenho 2 livros que falam sobre o tema. Tenho Comunicar para Liderar, que eu fiz em parceria com o Milton Jung, pela editora Contexto, que traz vários desses tópicos que a gente abordou aqui e ilustra de uma maneira clara esse processo que a gente vem vivenciando. E tem um outro livro também na editora Contexto, que eu fiz em parceria com o Carlos Alberto Sardenberg, que é o resultado da transcrição das nossas conversas lá, toda sexta, onde esses temas são bem discutidos. É o Comunicação e Liderança, também da editora Contexto. Existe um mais novinho, que a gente acabou de lançar, ainda só online, que é o Seja Inesquecível. Esse eu fiz em parceria com o Kovalik, da TV Globo, com a Cíntia Borsato, que é a editora, e com o professor Robson, da FGV, que é um economista especialista em neurociência. A neurociência tem trazido muita contribuição para esses aspectos da comunicação e da liderança. No Seja Inesquecível, o Kovalik conta histórias que ele vivenciou aqui no Japão, quando ele foi correspondente, né?
todas embasadas no tema comunicação e liderança. E na sequência da história dele, André, eu tenho um box falando sobre a ciência da comunicação, apoiando aquilo que ele diz, e na sequência tem o box do professor Robson, com os conceitos da neurociência, embasando também a colocação. São livros que tratam sobre o tema, e nas referências bibliográficas desses três, tem várias outras sugestões de leitura. Tem alguns TEDs que são muito legais, que vale a pena a gente olhar, e eu quero destacar, já que nós falamos aí, não é, da questão da vulnerabilidade, de como as pessoas estão mais sensíveis e abertas para esse contato mais humano, tem um TED da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Inclusive, também aproveitando para sugerir, Brené Brown tem um livro que a gente já tem aqui no Brasil, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E nesse livro ela traz várias referências. Para fechar, tem o livro de um autor brasileiro chamado A Ciência da Felicidade. É o Luiz Uziri. É um livro bárbaro, André. Eu tenho estudado felicidade já de uns meses para cá, e os autores que são mais clássicos nessa área são pesquisadores lá de Harvard. Tem 2 professores, eu tive possibilidade de assistir a uma palestra dele aqui no Brasil, e o Luiz está fazendo, ele fez um trabalho maravilhoso nessa publicação, fazendo uma compilação de inúmeras pesquisas. Ele traz realmente a ciência da felicidade, a ciência embasando as características que nos fazem mais ou menos felizes. Vale muito a pena a leitura. Este foi mais um episódio do Falação. Para saber mais sobre esse e os outros temas aqui do podcast, visite o portal Aberj no aberj.com.br. Lá você conhece diversos cursos e publicações e encontra informações sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!